11. Efésios 2:11. Vamos dar continuidade aos nossos estudos em Efésios. Vamos fazer a leitura, Efésios 2:11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para dos dois criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Vamos orar, gente. Pedir ao nosso Deus que nos ajude a entender e compreender a pregação, a palavra, né? A exposição. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, e possamos, Pai, compreender a esperança do chamamento, a riqueza da herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder que opera nos que crê, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também agradecidos pela fé, pelo amor nos concedido. Seu amor foi derramado em nosso coração e que este amor seja mais e mais conhecido hoje de noite. Seu amor para conosco seja mais conhecido em sua largura, comprimento, profundidade, que excede todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para louvor e glória do teu santo nome. Amém, gente? Irmãos amados, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, escrita por ele, preso em Roma, aos cristãos que moravam em Éfeso, né? Nós temos estudado um pouco já sobre essa carta, capítulo 1, capítulo 2, a primeira parte, onde nós aprendemos que Deus escreveu a um povo eleito, predestinado, um povo separado e selado pelo Espírito Santo, e que Deus operou um poder para salvar esses eleitos, o poder que Deus usou para salvar esses eleitos foi o mesmo poder que ele exerceu em Cristo Jesus para o ressuscitar e o assentar à direita do Deus e Pai. Isso é o que nós aprendemos no capítulo 1. No capítulo 2, irmãos, Paulo fez uma divisão em duas partes e a gente está seguindo essa divisão, e ele falou do versículo 1 ao versículo 10, falando o mesmo assunto. Ele falou
começou falando da seguinte maneira, né? Ele resolveu trazer a situação em que todos nós estávamos, para discorrer sobre como Deus salvou esses eleitos, mostrando que o homem estava morto. A gente aprendeu isso na última quinta-feira. O homem estava morto nos seus delitos e pecados. E o homem, a humanidade, toda a raça humana morta nos seus delitos e pecados, andava segundo o curso desse mundo, andava segundo o principados e potestade do ar, porque éramos por natureza filhos da ira e da desobediência. Paulo começou mostrando a situação de todo homem, separado de Deus, morto, sem poder fazer nenhuma coisa, nada, absolutamente, porque morto não pode fazer nada, para ser salvo, para ser religado a Deus, ter vida espiritual. Ele estava completamente depravado. Foi assim que Paulo começou. O capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Estávamos perdidos, e disse por que estávamos perdidos, mortos. Porque por natureza éramos filhos da ira e da desobediência. E isso corrobora com toda a Bíblia, né? Adão ouviu de Deus que se ele desobedecesse, ele morria. Então todo homem nascido de Adão, ele nasceu em desobediência nos seus pecados, estava morto e separado de Deus. E ele então era guiado por Satanás e pelos pensamentos e pela vontade da carne, entende? Então Paulo descreve perfeitamente o homem, sem nenhuma possibilidade de livre-arbítrio, dele vir até Deus. Ele não viria até Deus se Deus não o trouxesse de uma forma que só ele poderia fazer. Depois, irmãos, ele mostra dos efeitos, os benefícios de Deus em Cristo Jesus ter operado em favor desse povo, mesmo esse povo morto. E qual era os benefícios? Paulo diz, ainda na primeira parte do capítulo 2, que Deus quis mostrar a suprema riqueza da sua graça, alcançando gratuitamente em Jesus Cristo a redenção, o perdão dos pecados. E aí Paulo conclui dizendo assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, preparadas para que de antemão, para que andássemos nelas. Então a gente compreendeu, estudando até o verso 10, que o homem ele é salvo completamente pela graça e que ele não pode se vangloriar, porque ele não fez absolutamente nada, nem podia fazer, porque ele estava morto. Então Paulo está explicando o evangelho da graça, que o homem é salvo pela graça. E por que ele é salvo pela graça? Porque ele não podia fazer nada. E ele é salvo porque ele é um eleito, um predestinado para isso. Foi o que a gente aprendeu até aqui. Eu lembro de ter citado a citação de Lutero sobre esse texto, o comentário de Lutero sobre esse texto de Efésios. E a citação foi, olha, o homem, a conclusão é que o homem ele é montado, é como se fosse uma besta, né? Montado é uma ilustração, ou por Satanás, ou por Deus. Ou o homem ainda é guiado e está debaixo do domínio do pecado, debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz que aqueles que não creem em Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre eles, entende? Jesus Cristo é o que aplacou. João disse que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então, se estamos em Cristo, Deus então veio pela lei do Espírito da vida e nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, de fato, não existe nenhuma pessoa na terra que esteja neutra, nula. Ou ela tem Deus ou ela tem o diabo. Ou ela é guiada por Deus ou ela é guiada por Satanás. Ou ela está livre da ira de Deus,
ou ela ainda continua debaixo da ira de Deus. Está escrito, leia João capítulo 3, versículo 36, e você vai ver João dizendo que a ira de Deus permanece. Vamos lá? João capítulo 3, é bom ler, né? Versículo 36, último versículo do capítulo 3, nos é dito assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então você vive em um mundo onde o homem ou teve a ira aplacada em Jesus Cristo, porque ele creu no Filho, ou ainda a ira permanece sobre ele. Então o Deus que as pessoas falam tanto que ele é amor, e é verdade, ele também é fogo consumidor, entende? Ele também é um Deus irado, porque o pecado é o grande problema que Paulo nos ensina em Efésios. Não esqueça que ele começou dizendo: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, entende? Ele começou assim, mostrando a situação do homem, e a situação do homem não era boa. Ele nasceu por natureza filho da ira e da desobediência, por isso está morto, separado de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Então, no versículo 11, onde nós vamos iniciar ou continuar do capítulo 2, a gente precisa entender que Paulo começa do mesmo jeito que começou o versículo 1 do capítulo 2. Ele vai mostrar a situação do gentio novamente. Ele faz do mesmo jeito que fez no capítulo, na primeira parte do capítulo, mostrando a situação depravada do homem, para depois mostrar o que Jesus fez por esse homem. Ele vai fazer a mesma coisa. Você vai ver o versículo 11 e 12, mostrando a situação agora em específico aqui do gentio. Por que gentio? Porque a igreja de Éfeso, ela era formada por gentios, exatamente como nós, pessoas pagãs, pessoas, irmãos, que não tinham recebido a lei de Deus. Os judeus, povo da antiga aliança, o povo de Deus, antes de a igreja se iniciar, eles receberam a lei de Deus. Vocês lembram? A lei de Moisés foi dada a Israel, a nação, os judeus, o povo de Deus da antiga aliança. Então esse povo, eles viviam orientados por essa lei, não para que essa lei salvasse eles, mas a lei foi dada a eles. E por ter sido dada a eles, e eles serem a nação escolhida de Deus na antiga aliança, fazia desse povo um povo separado de todos os povos. Os judeus eram um povo completamente separados. Eles não se misturavam com os gentios. Para falar a verdade, se fosse um judeu meia boca, um judeu samaritano, por exemplo, que havia se misturado com outros povos, já havia razão para separação. Então, exigente que era esse povo, por estar debaixo da lei. E os gentios, eles eram, irmãos, considerados e chamados por alguns de cães, cachorros. Chegavam a chamar os gentios assim, entende? Vocês lembram da mulher sírio-fenícia? Não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos? Aquela mulher é gentil. E o próprio Jesus Cristo, como judeu, tratou assim. Os gentios eram assim. Então preste atenção qual era a situação dos gentios, para que depois você se alegre com o que Cristo fez por você. Aqui é onde está o grande segredo, entende? É sempre assim, para que se enxergue o Evangelho como uma boa notícia, que ele é, nós precisamos saber onde nós estávamos e o que Deus fez por nós. Então, versículo 11 e versículo 12 vai dizer qual era a nossa situação, a situação dos gentios. Antigamente, ou com os judeus do templo,
havia vários átrios, pátios no templo, onde se havia uma separação entre judeu e gentil, e havia paredes que o gentil não poderia passar e estar junto com o judeu. Entende? Não poderia, era considerado impuros. Então veja o que Paulo diz sobre eles, sobre os seus ouvintes, que é uma carta ministrada para mim e para você. Éramos assim, como nós éramos. Versículo 11 e versículo 12. Olha só. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, nós éramos gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Quem eram circuncidados por mãos humanas? Quem lembra? Os judeus, porque era uma ordem dada por Deus na lei de Moisés, que eles tinham que ser circuncidados, e eles eram circuncidados, todos os judeus, ao 8º dia de nascido, eles eram circuncidados, entende? Então os circuncidados olhavam para os gentios e diziam assim: vocês são incircuncisos. O que é que eles estavam dizendo? Vocês não têm parte com Deus, vocês não são filhos de Deus, vocês são separados, vocês nem gente é, vocês são cachorros mesmo. Era isso que eles diziam com os gentios. Vocês são incircuncisos e são chamados porque se intitulam circuncisos. Circuncidados na mão, pela mão, porque era com a mão que eles eram circuncidados, que era a circuncisão do prepúsculo, né? Do órgão masculino genital, onde era feito um corte, e aquilo ali era o sinal da circuncisão. No versículo 12, ele continua dizendo o que era o gentio, como que o gentio era tratado. Naquele tempo, estavam sem Cristo. Sem Cristo. Era como eu e você estava. Separados da comunidade de Israel. Entendeu? Judeu num canto, gentil no outro. Seja separado. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Era assim que nós estávamos, tanto no tempo em que Paulo escreve, antes de Paulo, como hoje. Se a pessoa está sem Cristo, está sem esperança, não tem esperança para ele. Se o gentil hoje, que é todo ser humano que não é judeu, está sem Cristo, ele está sem esperança, porque só tem esperança quem está em Cristo. Ok? Então ele diz assim, sem esperança, e para completar a introdução de Paulo, ele diz assim: sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Eu me vejo aqui, até conhecer Cristo, receber a Cristo e ter Cristo no meu coração, entende? Até ter Cristo ter me encontrado, era exatamente quem eu era. Se você não sabe, até Cristo te encontrar, é exatamente quem você era: gentil, separado, estranho, sem esperança, sem Cristo e sem Deus. Sabe o que significa sem Deus no original do grego? Significa ateu. É exatamente quem nós éramos: ateu, sem Deus no mundo. Então Paulo descreve aqui, irmãos, a situação dos seus ouvintes, de quem nós éramos. E aí você deve lembrar que, falando da primeira parte, como eu disse a você que era semelhante à estrutura e como Paulo descreveu o assunto, Paulo começa no versículo 10 exatamente como começou o versículo 4. Lembra? Versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. É isso que Paulo diz. Ou seja, Deus fez o que no versículo 4? Interviu na vida do pecador. Deus entrou em cena por meio de Cristo, por causa da misericórdia, e nos fez, e nos ressuscitou o morto, e nos fez assentar nos lugares celestiais
É em Cristo Jesus. Ele ressuscita o morto e faz assentar. Ou seja, isso nos traz uma garantia da salvação, que a salvação é pela graça, do princípio ao fim. Que o homem não pode se perder quando ele é salvo pela graça de Deus. Ok? Então no versículo 13 ele usa a mesma linguagem. Mas agora. Entendeu? São duas partes ensinando a mesma coisa, ensinando os mesmos benefícios, implicações que um crente salvo pela graça tem ou é em Cristo. Olha só, veja aí, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, você, querida irmã, você estava longe, mas em Cristo você foi aproximado. Está vendo aí? Estáveis longe, fostes aproximados. Qual é o primeiro benefício que Paulo traz aqui? Qual é a primeira verdade, irmãos, efeito do que Cristo fez? Eu estava longe e fui aproximado. Pronto. A primeira boa notícia da mensagem de hoje é que você estava longe, mas olha, preste atenção, em Cristo. Não foi você que se aproximou. Não é os gentios que se aproximam. Não são os gentios que vêm. É Cristo que aproxima o gentio. O gentio era separado, era impossível. Se ele passasse aquele muro que separava, eles eram mortos. A gente precisa entender como que o gentio era tratado. E você é gentio. Cristo aproximou você. Quem tem que ser exaltado? Quem é que o Espírito Santo glorifica? Jesus. Quem é que a mensagem tem que glorificar? Quem é que tem que aparecer aí na sua compreensão? Jesus. Jesus tem que ser o mistério revelado. Entende, gente? Então a pregação ela é genuína e ela é correta quando Jesus aparece. Aleluia. Jesus está aparecendo agora? Eu estou dizendo a você, você estava longe e foi aproximado. Quem aproximou você? Quem é que está aparecendo na mensagem? O pregador ou a mensagem? É a mensagem. O pregador não pode aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. É Cristo. Quem aproximou você foi Cristo. Em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. E aproximados por quem, gente? É uma linguagem para deixar as coisas claras. Porque Cristo estaria suficiente, mas ele vem assim, olha, é pelo sangue. Aleluia. É pelo sangue que você participou agora. O sangue de Jesus aproximou você, perdoou você. É muito puro. Entende? É uma obra completamente divina. Comentaristas antigos dizem que Efésios é a coroa do Novo Testamento. E o capítulo 2 é a joia principal dessa coroa. Exatamente porque o capítulo 2, Paulo traz o tempo todo que em Cristo Jesus o homem é salvo somente por Cristo e por mais ninguém. O homem é salvo. É somente por ele. E ele continua dizendo, mostrando o que Cristo fez então. Veja. Porque ele é a nossa paz. Nós não tínhamos paz. Não tínhamos. Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos. Capítulo 8. Atos capítulo 8. Versículo 14, irmãos.
diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, Samaria. O evangelho começou sendo anunciado e judeus se convertiam em Jerusalém. O evangelho se expande e ele chega a Samaria. E em Samaria, diz aí, recebeu a palavra de Deus. Enviaram-lhe então Pedro e João. Pedro e João, então vai a Samaria. Versículo 24. Para a gente ganhar tempo, olha só o que acontecia. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Vira aí, só um minutinho. Versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Os samaritanos, irmãos, estavam crendo no evangelho que estava se expandindo. Vira aí a página, por favor, e vá ao capítulo 10, versículo 28. Capítulo 10 de Atos, versículo 28, diz assim: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. O apóstolo está dizendo: vocês sabem que já foi dito que nós não podemos nem se aproximar de outra raça, judeu e gentil. Judeu não podia se aproximar de gentil. Veja só a continuação. Ou mesmo aproximar-se de uma outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo a nenhum homem. Você sabe quando isso aconteceu, né? Quando o lençol desceu cheio de quadrúpedes, de animais impuros, e o apóstolo Pedro ouviu uma voz que dizia: mata e come. Aí Pedro disse: não, eu nunca comi nada impuro, Senhor. E o Senhor por 3 vezes: mata e come, Pedro. Não considere impuro o que eu purifiquei. E Pedro tem uma visão, vai à casa de Cornélio, Cornélio junta um monte de gentil, Pedro prega a palavra e os gentios se convertem. Vai avançando aí, versículo 35, desse mesmo capítulo 10, diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Versículo 44, desse mesmo capítulo aí. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. É isso que Paulo está ensinando. Os gentios que não eram povo de Deus, eles foram alcançados por Deus. Povo que não eram, é o nosso caso. Nós não éramos, mas fomos alcançados por Deus. Louvado seja o Senhor, que Deus maravilhoso que nos alcançou em Jesus Cristo. Volta lá para Efésios capítulo 2 e vamos retornar ao versículo 14. Paulo continua então dizendo assim: porque Ele é a nossa paz. O gentio não tinha paz, irmãos. Gentio não tinha paz com Deus e gentio não tinha paz com os judeus. Não havia paz nem no vertical
nem no horizontal, nem no vertical. Não havia paz. Não tinha paz para gentil. Porque ele não tinha paz nem com Deus, nem com os gentios. E a paz chegou. A Cristo trouxe a paz. Amém? Porque Ele é a nossa paz. Quem é Ele? Jesus. O qual, vamos entender o texto, o qual de ambos fez um. O qual de ambos fez um. Vá comigo em Romanos, capítulo 9, e vamos estudar. E não desconecte aí não, fique atento. Romanos capítulo 9, versículo 24, diz assim, ó: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo está falando que os vasos de misericórdia de Deus, os eleitos de Deus, é um povo que Deus escolheu entre judeu e gentil. Entendeu? O assunto aqui de Romanos 8, 9, 10, 11 é sobre o plano da salvação de Deus, que escolheu um povo, que chamou um povo, que justificou um povo e que glorificou o povo. Aí Paulo está discorrendo esse assunto e diz assim: esse povo, ele é dentre judeu e dentre gentil. Entende? Porque algumas linhas teológicas pensam que Deus, o escolhido de Deus é apenas Israel, lá na antiga aliança, os judeus. Você percebe, tanto por Efésios capítulo 2 como Romanos, que não é assim. Os eleitos de Deus, eles são tirados, separados, escolhidos dentre judeu e gentil. Aí dos dois, judeu e gentil, ele fez um. Quem é esse um? A carta de Paulo aos Efésios fala de eclesiologia, a igreja, o corpo de Jesus. O um é a igreja. Agora a minha pergunta para você que está me ouvindo, como exortação, como desejo de que você compreenda: você é judeu? Pergunta, você é gentil ou você é esse um que foi formado? Só para medir aí o conhecimento e a reflexão que você está fazendo da mensagem aí. Você é judeu, você é gentil ou você é esse um que foi feito dos dois? O que você é? Se cair na prova, o que você responde? Não precisa responder não, mas pense. Se cair na prova aí, né? Lá, prova da escola dominical, você é judeu, você é gentil ou você é igreja? Paulo está dizendo, gente, é que dos dois ele fez um. E esse um, Paulo está falando que é a igreja. Louvado seja Deus. É a igreja. Versículo 14. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, existia uma inimizade entre judeu e gentil e entre todos e Deus. Entende, gente? Havia uma inimizade entre judeu e gentil e todos e Deus. Éramos inimigos. Versículo 15. Então o que Deus fez em Cristo? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois quem? Judeu e gentil. Há quem diga que o tema principal de Romanos é a salvação de judeu e gentil. Lutero entendia que era a justiça pela fé, mas eu entendo o comentário de alguns teólogos que falam sobre o tema de Romanos, porque de fato a Bíblia diz, ao iniciar Romanos capítulo 1, 16, que
que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, gentil. Então, Paulo está mostrando, de fato, a união de um povo que Deus escolhe entre judeu e gentil. Entende? Então, Deus, em Cristo Jesus, aboliu. O que é isso? Jesus cumpriu as exigências da lei de Deus, que era dada aos judeus, que foi dada aos judeus. Jesus veio, como ninguém cumpriu, Jesus cumpriu. Entende? Ele cumpriu, ele nunca desobedeceu lei nenhuma. Ele cumpriu a exigência das leis. Jesus faz isso. Por isso que hoje você é salvo pela graça, porque a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para mostrar que o homem ele era pecador, servidiário. Olha só, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, em Cristo Jesus, Paulo já havia dito, gente, na primeira parte desse capítulo, que nós somos criados, nós somos feituras, criados em Cristo Jesus. Deus criou o homem em Adão, o homem desobedece, cai, morre e fica separado de Deus, e Jesus vem como segundo homem, segunda criação, e Deus em Cristo Jesus criou o novo homem. Entende? Em Cristo Jesus nós nos tornamos um novo homem, que é quem? A igreja. Dos dois fez um. Quem são os dois? Judeu e gentil. Por quê? Porque se você estudar a história, estudar a Bíblia, você vai perceber que há esses dois povos. Tá? Judeu, nação em que Deus escolhe e entrega as suas leis, moral, cerimonial. Deus entrega, esse povo vive por elas e vive para cumprir, né, não a lei, mas o plano de Deus, até que chegasse Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, segundo Paulo ensinou em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele veio resgatar, entende? E aí um novo povo nasceu. Quando Jesus Cristo chegou, gente, ele veio para criar um novo homem. Entende? E isso aconteceu quando Jesus morre, nós morremos com ele. Quando ele é sepultado, nós somos sepultados com ele. Quando ele ressuscita, somos ressuscitados com ele e nascemos um novo homem, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso ele fez a paz com esse novo homem, Deus, e reconciliar-se. Olha que importante. Olha que importante. E reconciliar-se com, ou ambos, em um só corpo. Deixa eu fazer essa pergunta novamente. Hein, Júnior? Quem são esses ambos que foram reconciliados? Quem? Judeu e gentil. Você está aqui igual Júnior? Você sabe que esse ambos que foram reconciliados foi judeu e gentil? Ou você está viajando, ou você não está aqui, ou você não veio? Ambos foram reconciliados. Mas ambos quem? Judeu e gentil. Mas foram todos os judeus e todos os gentios? Não. Quem foi? Um ponto na prova. Os eleitos, seja judeu ou gentil. Você não pode separar esse versículo aqui, isolado, para dizer que foi todo judeu e todo gentil. Não. Nós começamos estudando no capítulo 1 que havia um povo escolhido, predestinado, separado, selado, por intermédio da cruz. Aí isso aqui é por isso que é chamado de joia da coroa, né? Ele é chamado de joia da coroa por causa disso aqui, ó. Porque foi por intermédio de Cristo, do sangue e da cruz. Por
por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Escuta aqui, dona Isabel, ó, eu era inimigo, Deus, e essa inimizade tinha uma parede, Deus pegou na cruz e destruiu a parede. Eu estava separado de Deus, separado dos filhos de Deus, e Deus derrubou a parede, e agora eu me aproximei de Deus e dos filhos de Deus. Porque a parede foi derrubada. Mas foi derrubada aonde? Quem derrubou ela? Quem derrubou a parede? Aqui do versículo 16 ele chama de cruz. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aleluia. Pergunta a você, o que foi que você fez? O que você poderá fazer para destruir a parede da inimizade? Você pode dormir bem hoje, sossegado, porque a parede da cruz derrubou. Porque foi o sangue, foi a parede, foi Jesus, desculpa, o sangue, a cruz e Jesus que fez isso. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. O evangelho chegou, inclusive as primeiras palavras de Jesus ressurreto foi exatamente isso: paz seja convosco. Paz seja convosco. Aleluia. O evangelho é chamado evangelho da paz. Por quê? Porque você e eu éramos inimigos, e o que Cristo fez foi te trazer paz. Você tem paz. Eu tenho paz. O que é que isso faz? Isso me aproxima de Deus. Isso me faz eu não achar que Ele não me ama, que eu não posso pedir, que Ele não me ouve. Não, eu tenho paz com Ele. As portas estão abertas. Entende? Que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. É uma repetição da mesma coisa. Ambos, judeu e gentil, perto. Judeu, longe, gentil. Mas ele fez isso, ele trouxe paz para você, judeu, e para você, gentil. Não precisa brigar. Tem paz para judeu e tem paz para gentil. Não precisa brigar. Tem paz para preto e paz para branco. Não precisa brigar. Tem paz para mulher e tem paz para homem. Não precisa discutir, não precisa separar. Ele fez dos dois um. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque aqui de vez em quando a gente vê coisas, pessoas querendo separar. Entende? Então aquelas cadeiras ali é para o rico. Aquela cadeira ali é para quem se veste bem. Aquele espaço ali é para fulano de tal. Tem até o nome dele na cadeira. E você separa, entendeu, gente? Quer separar o que Deus uniu. Como é que separa? Porque antigamente era isso que eles faziam, gente. Não posso comer, Pedro disse. Eu não como. Deus falava e eu não como. Como? Eu não como. Porque as leis diziam, a dieta, né? A dieta, a circuncisão, o calendário, tudo aquilo ali separava uns dos outros. Aí Jesus disse, não pode separar mais não. Mulher, livre, escravo, rico, pobre, preto, branco. A Igreja Católica durante um tempo separou espaço, missa, para preto e para branco. Eu visitei uma cidade outro dia. Eu fui fazer uma apresentação de patinação. Eu era patinador. Aí cheguei lá, me apresentaram a Praça do Rico e a Praça do Pobre. Eu digo, como é isso? Por que isso? Por que ela tem esses nomes? Elas têm esses nomes porque a nossa cultura separa. Entende? Se a gente trouxer para os dias de hoje, é isso que Paulo está tratando. Não há mais. Dentro da igreja não pode haver isso. Porque ele uniu. Não importa se a pessoa antes era isso ou era aquilo.
E a gente fica separando, gente, descrevendo o jeito de fulano, o jeito de ciclano, e a gente fica separando, entende? E Paulo diz, não, ele fez a paz, ele acabou com a inimizade, ele acabou com a parede que separava. Não tem como. Dentro da igreja, a gente querer dividir. (18) Porque por ele, ambos temos, por ele, Jesus, ambos. Não tem como você dizer assim, olha, fulano de tal aqui, desse lado aqui, ele tem mais acesso do que quem está aqui. Porque dentro da igreja, se você não sabe, ainda acontece isso. A gente pensa que fulano de tal, porque está com a vestimenta tal, eu sei lá, por algumas coisas, pelo cargo que ele tem na igreja, ele é mais espiritual, ele tem acesso, mais acesso do que outros. Aí Paulo está dizendo, não, meu filho, os judeus que tinham a lei, que foi escolhido, que tinham as promessas, o gentio tem o mesmo acesso do que o judeu. Mesmo acesso que fulano de tal tem, fulano ciclano tem. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O Espírito Santo, gente, abriu acesso para você e para mim a Deus. Porque ninguém vai a Deus se não for por ele. É ele que deu acesso, é ele que regenerou, é ele que fez um novo homem. Entende, gente? Ele que opera. Por isso que não é assim, fulano de tal, você é eu, fui eu que levei você a Deus. Você é minha ovelha. Não foi eu que fiz a obra por você. Não foi eu que abri o acesso. Quem abriu o acesso foi o Espírito Santo. O acesso a você foi o Espírito Santo que abriu, que levou você. Porque tem pessoas que querem ser donas das ovelhas, entende? Não, foi o acesso que abriu, foi Deus que uniu. Versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Então agora você não é mais estrangeiro, você é concidadão dos santos, de outra pátria, você é celestial, entende? A nossa pátria está nos céus, disse Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. A nossa pátria está nos céus, nós somos concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, meu irmão, se você não compreendia isso, e estava triste, murmurando, sem saber quem você era, saiba quem você é hoje. Saiba quem você é hoje, tá? Pastor, olha, eu não tive pai, não tenho família, minha família não me ama, essas coisinhas assim, tá cansado dessas coisas? Cristo te fez família de Deus. Cristo te fez concidadão dos santos. Olha quem você é em Cristo. Você é família de Deus. Estava convidando os irmãos dependentes hoje, a gente fez culto de manhã, eu dizendo a eles, amados, vamos para o evento. Vamos para o evento em Natal. Vamos rever e ver a nossa família. Vamos rever a nossa família. Deus tem uma família. Olha, escuta. Gente, vamos pensar. Deus tem uma família. A minha pergunta é se você sabe que você é família de Deus. Deus tem uma família, sabe? Na terra. Na terra Deus tem uma família.
não são todos da terra que faz parte da família de Deus. Deus tem uma família. Quais são, ou quem é a família de Deus? Segundo o nosso texto bíblico aqui, a família de Deus são aqueles que têm Jesus como cabeça, como Senhor, como Salvador. A família de Deus são esses. A família de Deus não são todos os meus da família da minha casa. Não são não. A família de Deus são os que creem em Jesus, são os eleitos, são por quem Jesus morreu. Essa é a família de Deus. Então você fique atento com isso, é importante você saber disso. A família de Deus, segundo o texto aqui, são aqueles que creem em Jesus e que têm Jesus. Deus tem uma família e essa família é formada por aqueles que Jesus evangelizou, pais. Essa família é edificada. Essa família é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é isso, gente? A palavra ministrada pelos profetas da antiga aliança e pelos apóstolos, testemunhas oculares do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. A palavra, ou seja, esses 66 livros da Bíblia inspirada, é o que edifica essa igreja. Pegou? É a palavra dos apóstolos, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas que edifica a igreja. Paulo disse: eu, como prudente construtor, lancei os fundamentos, outros, porém, vejam como edificam. Entende? A igreja é fundamentada, é firmada, ela nasceu, ela é alimentada, ela é sustentada pelos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Não são dos apóstolos e profetas dos dias de hoje. Não são. Não é pelos fundamentos, irmãos, dos apóstolos e profetas dos dias de hoje. É por Paulo, Pedro, Tiago, João, Paulo e todos eles. Tá? É por Moisés, é por Zacarias, Malaquias, Daniel, profetas e apóstolos. É o fundamento da igreja. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular, pedra principal, ele mesmo, ou seja, de quem os profetas falavam? De quem? Qual era a palavra que os apóstolos pregavam? Qual foi a ordem que eles receberam? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e serieis minhas testemunhas. Testemunha de quê, Jesus? Eu vou fazer testemunha de quê? Você vai dizer que eu morri e ressuscitei. Isso é o Evangelho. As testemunhas morreram defendendo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Essa era a mensagem dos apóstolos. Tá? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Versículo 21, no qual todo o edifício, quem é edifício aqui? Nós, a igreja, o corpo dos dois, de ambos fez um. Quem é esse um? O edifício. Então ele chama a igreja de um edifício, porque edifício, irmãos, olha só, edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Vai para Atos, como nós somos aqui em algumas passagens, e você vai ver a igreja, o edifício começou lá com Jesus, com 12, com 120, com 3 mil, com 5 mil, com 8 mil, e não parava mais, e até hoje esse edifício cresce.
E até hoje eu não conheço nenhum edifício que cresce tanto como essa tal de igreja. Nunca vi. Quantas vezes não já disseram na cidade que a igreja ia acabar? Está aqui ela de pé. Eu quero ver se acabar com ela. Eu quero é ver você acabar. Porque ela é santuário. Olha aqui, dedicado, santuário dedicado ao Senhor. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra ela. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, viu? O edifício que cresce, edifício cresce, é a igreja. Quanto mais os filhos do diabo querendo destruir, vamos matar eles, aí aqueles cresciam. A igreja mais cresceu quando os cristãos eram mortos. Tenta para tu ver, aí é que cresce. Você quer ver a igreja crescer, meu irmão? No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja Deus. Que Deus bom, irmãos. Quero orar, encerrando, e lembrar você que você estava longe, mas foi aproximado. Que você estava separado, mas agora está unido. Tá? Quero lembrar você que você estava sem paz, mas agora você tem paz. Louvado seja Deus. Você tem paz. Eu quero lembrar você que você é o edifício. Quero lembrar você que o que lhe fundamenta, o que lhe edifica são os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Que você é a igreja, que você é salvo por Cristo Jesus. Ele usou Jesus, cruz e sangue, tá? Para mostrar que é pela graça. Por quê? Porque você estava separado, você estava longe. Ele começou dizendo onde nós estávamos, incircuncisos, mas agora nós somos família de Deus. Por quê? Por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, te damos graças em nome de Jesus Cristo, por sua graça que nos alcançou, por ter feito de nós sua família, ter nos salvado por meio de Cristo Jesus, nos reconciliou, nos aproximou, derrubou a parede, Senhor, da inimizade, aboliu, Senhor, cumprindo todas as exigências da sua lei em nosso lugar, Pai. Perdoando todos os nossos delitos, nós queremos agradecer pela tua santa palavra que tem nos edificados e o Senhor nos fez concidadão dos santos. E agora nós temos acesso ao Pai pelo teu Espírito, no nome de Jesus Cristo. Que essa palavra se propague, que essa palavra alcance os seus eleitos, o seu povo, e sua vontade seja clara para o seu povo, edificando o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, não é, gente? Que Deus maravilhoso. Eu queria estar dando a oportunidade de você estar ofertando, né? Para estarmos encerrando, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz aos irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe vocês. Até o próximo culto, em nome de Jesus.